Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola. Eu sou a professora Maria Guimarães e trabalharemos na aula de hoje o componente de língua portuguesa. Quem já ouviu o pai, a mãe ou algum parente seu falando algo do tipo tenho que pagar um monte de boleto? Ou eu tenho muitos boletos atrasados? Ou será que a minha vida se resume a pagar boletos? Você já parou para pensar, mas afinal, quem é esse tal boleto que todo mundo fala? Na aula de hoje, vamos compreender a finalidade desse tipo de texto e saber por que ele está tão presente no nosso dia a dia. Vamos lá então? O boleto é uma forma que a nossa sociedade encontrou para facilitar o pagamento de dívidas, prestações de compras, entre outros, através de um documento que identifica quem está cobrando e quem está realizando o pagamento. O boleto é um registro de dívida que você tem com alguém ou alguém tem com você, que possui uma data pré-determinada, ou seja, um dia máximo para pagamento. Este documento, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser digital ou impresso. Este é um exemplo de boleto. Nós temos muitos exemplos em nossa volta. Uns verdes, outros vermelhos, outros em preto e branco, mas todos eles têm a mesma finalidade, que é o pagamento de uma dívida. Quando os nossos pais ou algum parente nosso, eles fazem alguma pergunta assim: vamos comprar no supermercado algo, ou então numa loja, como por exemplo um brinquedo que você viu na TV e queria muito. Eles têm diversas opções para pagamento, como por exemplo à vista, ou seja, no dinheiro vivo, ou no cartão de débito, que utiliza dinheiro que está em uma conta no banco, ou no cartão de crédito, onde eles fazem o uso de crédito que o banco fornece a eles, que possui um limite. Digamos que este brinquedo que compramos esteja no valor de R$200 mais ou menos. Na hora de comprar com cartão de crédito, existem duas opções. A primeira é o pagamento à vista, onde no mês seguinte irá chegar na sua casa de maneira impressa ou por e-mail, de forma digital, um único boleto no valor de R$200, assim quitando a dívida, ou seja, pagando o brinquedo. A segunda opção é se esse pagamento for por cartão de crédito, que é uma maneira parcelada. Nesse caso, é definido junto ao vendedor de quantas vezes ele pode parcelar. Lembrando que, em alguns casos, há um aumento no valor das parcelas, ou seja, no valor do produto. Neste caso, não houve. O brinquedo de R$200 foi parcelado em 4 vezes. Então, irá ser pago R$200 dividido em 4 partes, em 4 boletos, no valor de R$50. E isso irá totalizar os R$200, assim quitando a dívida. É importante entendermos que em grande parte dos boletos gerados aqui no Brasil, quando eles são parcelados, eles são pagos de mês em mês, isto é, se foi comprado no mês de janeiro e parcelado de 4 vezes, por exemplo, os boletos chegarão de maneira impressa ou digital nos 4 meses seguintes. Fevereiro, primeiro boleto, março, segundo boleto, abril, terceiro boleto e no mês de maio, o 4º boleto. Levando assim 4 meses para o pagamento da dívida de R$200. Com a popularização dos pagamentos por boletos, nós temos também o aparecimento de pessoas ruins que fraudam, isso mesmo, pessoas que roubam as outras através de boletos falsificados ou com as informações mudadas. Isso é um problema na nossa sociedade hoje, por isso temos que prestar atenção. Sobre os boletos em geral, eles têm características que os padronizam e isso é muito importante para que não aconteça esse tipo de fraude. Primeiramente, temos a origem do boleto, ou seja, conseguimos verificar quem foi que emitiu, de onde ele veio. Há vários meios de envio, como por exemplo, os aplicativos de mensagens em geral, que utilizamos pelos celulares ou outro tipo de recurso tecnológico, pelos correios ou por e-mail.
Pelo endereço de e-mail, podemos verificar quem o enviou. Em segundo lugar, temos o campo dos dados e informações de quem deve efetuar o pagamento do boleto e de quem está cobrando e as orientações ao caixa. Temos que conferir se os dados de quem está devendo são os mesmos que estão no boleto, como, por exemplo, o endereço com o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal das nossas residências, o CPF do titular e o nome completo, e olhar as informações sobre cobranças adicionais como multa e juros, caso a fatura não seja paga na data. Na sequência, temos em terceiro lugar a data de vencimento do boleto, a data máxima de pagamento. Mas o que acontece se eu não pagar na data? Quando passa da data de vencimento, o devedor paga um valor a mais, além daquele que ele iria pagar. Vamos pegar de novo o nosso exemplo. Quando você deixa de pagar na data, após o vencimento, há a multa por atraso e juros, que é uma cobrança que se faz por dia ou mês de atraso, até que se pague a dívida. E temos também, em quarto lugar, o valor a pagar, que está sendo cobrado, onde podemos comparar com o valor que nós temos conhecimento. E por fim, em quinto lugar, o código de barras, essas listras pretas que nós temos geralmente no final. Elas servem para que as máquinas leitoras desses códigos reconheçam e preencham os dados de forma automática no pagamento. Por exemplo, o caixa eletrônico e o leitor de código de barras no supermercado. Percebo que esse tipo de texto é bastante pertinente no nosso dia a dia. E agora, chegou a hora da atividade! Muito bem, questão número 1. Vamos preencher os números com a descrição correta. Percebo que na nossa atividade ele é um boleto. Vamos preencher os campos corretamente? Número 1. Qual será a resposta? Número 2, prestem bem atenção ali, ó. Número 3, na sequência, número 4 e por último, número 5. Tá fácil, não tá? Então vamos lá, conto com vocês. Número 1, a nossa resposta é origem do boleto, exatamente. Então, num boleto, nós precisamos atentar de onde ele veio. No caso, é um boleto bancário. Opção 2, prestem bem atenção. Qual será a resposta? Exatamente. Percebam que na descrição número 2, nós temos a data de vencimento do nosso boleto. Número 3, qual será a resposta? O valor a pagar. Exatamente. No boleto, além da origem dele, nós temos a data do vencimento e o valor que iremos pagar aquela dívida. Na opção 4, percebam, crianças, que tem bastante descrição do boleto. É todo um enunciado que vai nos trazer informações pertinentes a ele. Então, isso significa que a nossa resposta é campo dos dados e informações, que vai nos trazer toda essa explicação do nosso boleto. Percebam que toda essa informação é pertinente ao campo dos dados do boleto. E a última opção, qual será a nossa resposta? Essa está bem fácil, hein? Vamos lá? É o código de barras, que passa pelo leitor e os caixas vão saber qual é o valor da nossa dívida. É interessante, criança, que percebamos que nos boletos tem informações pertinentes que estão circulando em nosso dia a dia, como os dados, as informações, a data de pagamento, o valor daquele boleto, que é importante para sabermos e também nos planejarmos para o seu pagamento, não é verdade? Agora vamos lá para a questão de número 2. Preencha as lacunas do texto. Letra A. Prestem bem atenção, hein? Temos que testar os nossos conhecimentos sobre os boletos. O boleto é uma forma que a nossa sociedade encontrou para facilitar o pagamento de... O que será, hein? Pagamento de quê? Letra B. O boleto, ele pode ser espaço ou espaço. São duas informações aí, tá? Duas possibilidades de boleto. Letra C. Os boletos, em geral,
tem a mesma finalidade. Qual será essa finalidade desse tipo de texto? Vamos lá responder junto com a professora? Letra A. O boleto é uma forma que a sociedade encontrou para facilitar o pagamento de dívidas. Exatamente. Quem que não tem dívidas, não é, crianças? E nós precisamos, muitas das vezes, fazer uso do boleto para uma compra, algo necessário para as nossas casas e precisamos parcelar nos boletos para que essa dívida seja paga. Letra B. O boleto pode ser digital ou impresso. Exatamente. E na letra C? Os boletos em geral têm a mesma finalidade. Qual é essa finalidade, gente? Vamos lá? O pagamento de uma dívida. Exatamente isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, crianças. Aprendemos que o boleto é um tipo de texto que comumente circula em nossa sociedade. Além de ser um registro de uma dívida, também é um documento que contém inúmeras informações. Espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Tchau!